Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe e através da sua palavra nos prepare para viver para o bem deste mundo e para a glória do seu nome. Amém. Temos falado sobre medo. Não tenha medo. Não tenha medo diante das decepções do presente. Foi a nossa primeira reflexão baseada em Gênesis, capítulo 15. E hoje queremos prosseguir para mais um tema e falamos também que o medo, ela surgiu pela primeira vez quando o homem rompeu com a sabedoria de Deus, escolheu um caminho que pensava, foi enganado, ele deu ouvido a uma outra voz e aí o medo se instalou. Portanto, o medo ele se instala quando damos ouvidos a outras vozes, desconfiando do amor e do cuidado de Deus para as nossas vidas. Hoje queremos falar, não tenha medo diante de um novo normal e queremos também refletir em que aspecto o medo pode de facto entrar nas nossas vidas quando deixamos de ouvir a voz de Deus que vem a nós como demonstração de amor e cuidado. Jacó, em Canaã, ele teve a necessidade de ir para o Egito, como nós vimos na nossa reflexão anterior, e diante daquela realidade, daquele novo normal, Deus disse, não tenha medo. Ele se viu num contexto em que precisava de provisão alimentar e teve que sair de Canaã, teve que abandonar a sua estabilidade, teve que abandonar o ambiente que ele conhecia para um lugar novo. E ele sentiu medo, mas Deus veio a ele e disse, não tenha medo. Isso foi em Gênesis 46. O Egito, o lugar para onde ele tinha que ir, era um novo normal. E ele já sabia que seria um lugar difícil, um lugar em que o povo permaneceria 400 anos escravo. Quando Israel é libertado por Deus do Egito e caminha pelo deserto, rumo à terra prometida, também o povo sente medo, mas Deus vem a este povo e diz, não tenha medo. E em Deuteronômio 1 nós encontramos Moisés a lembrar a necessidade do povo ouvir a voz de Deus para dissiparem todos os seus medos. Portanto, o deserto que durou 40 anos foi um novo normal. E aquele novo normal começou a trazer um sentimento de muita insegurança. Encontramos também, na caminhada ao deserto rumo a Canaã, Israel experimenta sentimentos de medo e Deus, através de Moisés e Arão, vem ao povo e diz, não tenham medo, não tenham medo. Porque Canaã, a terra que deveria ser conquistada, era uma nova normalidade para o povo. Portanto, adaptar-se, encarar o desafio da realidade do novo normal, é algo que já tem acontecido na história da humanidade, na história do povo de Deus, há muitos anos. E nós temos a graça da palavra de Deus para, diante de um contexto de nova normalidade, sermos treinados para fazermos face a ela. Assim como o deserto para o
povo de Israel foi um novo normal, nós também estamos diante de um novo normal. E, claro, que a realidade das novas normalidades trazem desafios e nós precisamos de sensibilidade e submissão. A nova realidade traz muitas vozes, traz muitas propostas, traz muitos caminhos para sobreviver e para seguir. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus, temos que ter a sensibilidade de perceber o que Deus, de fato, está a nos instruir através da sua palavra. E depois de percebermos a voz de Deus no meio de tantas vozes contraditórias, nós precisamos, com o coração aberto e com alegria, escolher o caminho de submissão, o caminho da obediência. Este processo não é natural. O que é natural diante da nova normalidade? É sentir saudades do que ficou. O povo no deserto, ele fica a reclamar do que comia no Egito, de como vivia no Egito. O povo vive com os olhos para trás, esquece de que existe uma vida que precisa ser cuidada hoje. Existe um futuro que Deus está a nos oferecer e nós precisamos correr atrás desses sonhos. Um dos piores cenários neste momento é ficar a olhar para trás e a chorar, a reclamar das coisas que já não podemos ter. A nossa vida de liberdade, as nossas saídas, as nossas visitas, os nossos passeios, de não podermos ir para os lugares que gostaríamos de ir e não podermos viver do jeito que sempre vivemos. E apenas ficar nisso. Os israelitas, infelizmente, cometeram esse erro. Outro aspecto que pode ocorrer e ocorre naturalmente são incertezas. Incerteza do que será, incerteza do que virá, incerteza de como a vida vai acontecer. Mas diante da nova normalidade, nós também temos a oportunidade, temos a opção de seguir outros caminhos. Nós temos percebido que a nova realidade, essa pandemia, gera diante de nós muitos sentimentos. O primeiro foi de choque. Talvez até alguns a essa altura ainda estejam em choque, o que não é suposto. Outros escolheram o caminho da negação, que Covid é problema dos outros, é problema dos brancos, é problema dos ricos, mas está provado que não. Alguns sentiram frustração quando perceberam que estamos, de facto, diante de uma realidade em que precisamos tomar cuidado com a saúde. Chegou, infelizmente chegou. O sentimento de frustração invadiu a muitos. Outros chegaram até a ficar deprimidos. O que fazer? Ficaram sem norte, ficaram sem orientação para a vida, estagnaram, se acomodaram e sentiram tristeza e ódio da vida. Outros quiseram experimentar atitudes positivas e esses conseguiram superar a depressão, mas melhor ainda foram aqueles que tomaram a decisão de se adaptar e seguiram novos caminhos com confiança, não com toda a certeza, com desconfiança do que vai acontecer, mas confiantes na sua decisão. E parece que este é o caminho que Deus quer nos oferecer. Nós só podemos integrar a nova normalidade se experimentarmos novas atitudes positivas e tomarmos a decisão de seguirmos.
E tomar a decisão de seguir significa para nós que temos sempre opções. Nós temos opções diante do novo normal. Nós temos opções diante desta realidade. Quais são essas opções? De acordo com Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, o texto diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela conforme o Senhor, Deus dos seus antepassados, lhes disse. Portanto, vejam que Deus quer que nós vejamos esta realidade, que entremos nela e tomemos posse. Essa expressão tomar posse é apropriar-se, é dominar. É a mesma expressão que Deus usou, domine a terra, lá em Gênesis 1. E diante do medo do povo, diante da desconfiança da nova normalidade, Deus diz: vejam, entrem e tomem posse da nova terra que ele lhes dava, apesar de ser um novo normal. Não tenham medo, nem desanimem. Palavra do Senhor encorajando o povo. E diz ainda mais: vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A terra que Deus queria dar ao povo, a terra que Deus queria que os israelitas possuíssem, a terra de Canaã, era uma terra boa. Apesar daquela realidade, apesar daquele novo normal constituir um desafio, era de facto um sonho de Deus para o seu povo. Por isso o povo tinha que ver e entrar nela e possuí-la, porque era boa a terra. Portanto, nem sempre o que é estranho é mau. Nem sempre o que nos traz desafios deve ser evitado ou repelido. Acreditamos que há coisas muito boas, há, de facto, presentes que vêm amorosamente de Deus diante de realidades difíceis. Portanto, nós temos que abraçar o estranho, entendendo que Deus ele está diante de nós e Ele está a preparar o caminho, que Ele está a preparar algo em que a sua glória vai, de facto, sobressair através das nossas vidas e através da situação. O texto continua, diz: vocês, contudo, não quiseram ir. O povo não quis ir para a terra boa que o Senhor estava a indicar e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso não nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles se rebelaram. A rebelião é o sentimento pecaminoso. É quando questionamos o amor e o cuidado de Deus. Aí o medo se instala. A essência do medo está nesse espírito de rebelião, de que nós temos um caminho melhor. Aqueles que têm um espírito rebelde sempre questionam da palavra de Deus. Sempre encontram um outro caminho para fazerem que as coisas aconteçam. A rebelião ela é muito complicada. Há aquela rebelião tosca que se manifesta de forma grosseira, mas há aquela outra rebelião silenciosa, em que a pessoa simplesmente não vive debaixo da autoridade da palavra de Deus,
o povo se rebelou contra a ordem do Senhor. E veja bem como é que a rebelião muitas vezes acontece. Queixaram-se em suas tendas. Houve murmuração. Moisés instrui o povo e o povo, quando se queixa, não se queixa diante de Moisés. Se queixa em suas tendas. Pelas costas de Moisés, o povo fala, comenta, reclama, nega o que foi dito, não assume as palavras que foram orientadas e espalham, disseminam o veneno da fofoca entre todos os outros. Nós devemos tomar muito cuidado com as queixas, com as murmurações em tendas, murmurações secretas. Se temos algo a dizer, tenhamos, irmãos, a coragem, a maturidade, tenhamos a força, tenhamos o caráter de ir diante da pessoa e conversar com a pessoa. O que mata muitas igrejas, o que mata muitas empresas, o que mata muitas iniciativas, o que mata relacionamentos que poderiam frutificar e crescer em níveis profundos são conversas, são queixas em tendas pelas costas. E o povo dizia: o Senhor nos odeia. E o povo disse: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram. Portanto, veja bem que existiam alguns compatriotas que tinham conversas nas tendas, e essas conversas provocavam desânimo quando disseram. Portanto, nós temos que, por um lado, não devemos ser aqueles que espalham conversas nas tendas, mas, por outro lado, temos que ser aqueles que tomam muito cuidado com o que se diz, a quem nós ouvimos. Diante da nova normalidade, temos que tomar cuidado a quem nós ouvimos. Se nós ouvirmos aquelas pessoas que não têm caráter para falarem as coisas de forma clara, mas ficam sempre a soprar nos ouvidos dos outros, propostas que em público nunca assumiriam, talvez não sejam fontes seguras para, a partir daquilo que dizem, tomarmos as nossas decisões e seguirmos, porque podem nos trazer medo e desânimo. 3 passos para nós cometermos erros irreparáveis na vida. Primeiro, escutar vozes erradas. Quando nós desenvolvemos o hábito de escutar vozes erradas, nós já estamos a tomar o primeiro passo para tomarmos decisões erradas na vida. Às vezes nos chama a atenção por que aquele homem, por que aquela mulher insistiu tanto numa decisão errada. Provavelmente é porque ele persistentemente, com frequência, escuta vozes erradas. Em segundo lugar, se quer seguramente tomar decisões erradas e cometer grandes erros na sua vida, converse nos ambientes errados. Converse nas tendas. Converse pelas costas. Não converse à luz do dia. Não converse as coisas claramente. Aí você vai estar a criar um ambiente favorável para cometer grandes erros na sua vida. E por fim, tome decisões com base naquilo que você escutou e naquilo que ouviu em ambientes que temos até dificuldades de confessar onde aconteceram. Aí você estará de facto a seguir um caminho de autodestruição. E isso não é o que Deus deseja para nós. Diz o texto: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos. Eles sentiram medo por aquilo que ouviram, mas Deus aqui diz, não sintam medo.
Ele fala através do seu servo. Vão em diante, Deus está convosco. E o povo seguiu. Mas acontece que, no mesmo texto, 40 anos depois de o povo estar a peregrinar num deserto, Moisés lembra o povo as palavras que havia dito há 40 anos. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Sejam fortes e corajosos. Ou seja, tenham uma atitude proativa. Tomem decisões necessárias. Trabalhem naquilo que está ao vosso alcance. E essa é sempre a ideia. O povo agora já tem que tomar posse de Canaã, da nova terra, da nova normalidade, e Deus diz que eles precisavam ser corajosos e fortes. E talvez é tudo que nós precisamos nessa altura de nova normalidade. Sermos fortes e corajosos, tomarmos uma atitude positiva, nos readaptarmos com rapidez, tomarmos as decisões difíceis, mas necessárias, e trabalharmos naquilo que está ao nosso alcance. O que nós podemos fazer hoje? Se podemos alcançar as pessoas virtualmente, vamos fazer. Se a proposta é termos mais cultos em ambientes familiares, vamos fazer. É o que está ao nosso alcance. Se podemos fazer uma formação online, vamos fazer. Não vamos parar de estudar, não vamos parar de investir no nosso progresso, no nosso crescimento. Não vamos deixar de manter os nossos relacionamentos em dia. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Vamos viver porque estamos vivos. Não podemos viver como se estivéssemos mortos. O Senhor, o seu Deus, atravessará o Jordão pessoalmente à frente de vocês. A nossa motivação de sermos fortes e corajosos não é porque nós há poder, mas é porque sabemos que alguém está diante de nós. Portanto, o texto usa aqui 5 verbos de encorajamento, porque o Senhor está em frente de nós, não precisamos ter medo, não precisamos ficar apavorados por causa dos nossos inimigos, pois o Senhor, Ele vai conosco. O Senhor, Ele sempre vai conosco. O Senhor não diz vai, Ele diz vamos. Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonou. Essa é também a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diante dessa nova normalidade, irmãos, podemos ter a certeza que o Senhor é quem está em frente do nosso caminho e Ele está a nos orientar, Ele está a abrir novas oportunidades, novas realidades e quer que nós vejamos, entremos e tomemos posse dela. Portanto, isto implica escolher a voz que vai orientar a nossa jornada. Implica abandonar a murmuração e as conversas de tenda. Implica conjugar 2 imperativos. Ser fortes e corajosos e não termos medo. Confiarmos no seu cuidado e no seu amor. Que assim seja para nossa alegria, mas também para a glória do nosso Deus. Amém.